Meus queridos irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para dissertar sobre a palavra de Deus, dizer que já estamos na lição número 8. Como você está notando, passa muito rápido. Das 13 lições que teremos até o fim do ano, 8 já está se consumando nesse dia de sábado. Por isso eu quero dizer que é um prazer estar com você aqui novamente e que você possa assimilar o que aqui será dito. E a lição número 8 traz o título que é o seguinte: As Escrituras com papel de educação e redenção. E eu quero ler para vocês o verso áureo, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Então, entre tantas coisas que a Bíblia tem servido para nós, que basicamente nesse versículo ela nos ensina, nos repreende, nos corrige e também nos educa. Então, esse verso é uma bênção e é o verso de abertura para você meditar também sobre ele. Agora, o nosso manual vem dizendo que a Bíblia, ela conta uma grande história a respeito de Deus e seu povo. E é verdade. Agora, se fôssemos traçar aqui um paralelo, a gente poderia dizer que ela seria vista também como uma história de um pai, e mãe, com seus filhos rebeldes, que por fim acabam mudando de atitude. Dá para você entender isso? A Bíblia conta então uma história de seus filhos rebeldes, que têm suas revoltas, que têm seus pecados, que caem no mundo, fazem o que bem entende, mas depois se reconciliam novamente com o Pai. E não é assim com todos nós, irmãos. Hoje, convertido a Cristo, nós tivemos a nossa história, não é verdade? À exceção de muito poucos que nasceram aí já num lar adventista, mas afora isso, você vai ver que cada um de nós temos uma história. Fomos uma ocasião rebelde por um tempo, não sei quanto, mas cada um teve o seu tempo de rebeldia, mas que depois se reconciliou com o Pai, Então isso significa que nós também podemos nos reconciliar com Deus, amém? Então essa semana nós descobriremos um outro tema, o de um mestre e seus alunos. Quando eu falo de um mestre, quem que você pensa logo? Na primeira, assim, sem titubear. Quem é o mestre? Olha, eu só conheço um mestre, que é Deus. Esse é o mestre. E ele vai falar da história bíblica. E a história bíblica não é diferente das histórias humanas, aquelas que eu, você, conhecemos muito bem, com uma única exceção, A história de Deus e seu povo tem a garantia de um final feliz. Então veja bem, quando eu digo assim que a minha história, ela pode ser uma exceção, a sua história pode ser uma exceção, ela vai ter um final feliz. Por quê, irmãos? Quando você tem a Bíblia como guia, como norte, não tem como se perder. Por mais que você ande por outros caminhos, vai terminar você se reconciliando com Deus e você será uma pessoa feliz. Em última análise, eu diria que a história bíblica é um convite para conhecer a Deus e compreender sua vontade para você e para mim. Então, essa semana nós vamos estudar sobre
educação e redenção, e ao longo dos dias, ou seja, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, nós teremos então outras explanações com relação à Bíblia, à palavra de Deus e o que ela nos oferece. Ou seja, como falamos no início, né, serve como correção para nos disciplinar, nos ensinar, enfim. E domingo, a imagem de Deus. A imagem de Deus. Então eu quero ler com vocês o que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, bem no inicinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim, rapidinho: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então veja bem, a pergunta é simples, a pergunta que a lição nos faz é bem simples e consta desses dois versículos, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, que pergunta assim: como Deus criou originalmente a humanidade e o que aconteceu com ela após o pecado? Então eu falei daquelas histórias, né? A história de um pai que tem o seu filho rebelde, que cai no mundo e vai e se junta com outros amigos, com ideias diferentes daquela que seu pai gostaria e que ele tivesse, ações diferentes, enfim. E ele vai pelo mundo afora, até um dia ele vê que está se dando mal e volta para o seio do pai, ou seja, se reconcilia com o pai. E assim foi que Deus criou a humanidade, no primeiro momento, o nosso primeiro pai, né? Que ele criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o que aconteceu depois? Todos nós sabemos que o nosso pai pecou. Então, após a queda do homem, após o pecado, os filhos gerados passaram a ter agora o que, irmãos? A imagem e semelhança não do Pai Deus, mas do Pai terrestre, Pai humano, portanto, dotado de pecado, né? Dotado de rebeldia e tudo mais. Por isso, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nos nortear, para nos educarmos e educar também nossos filhos no bom caminho. Você reflita sobre isso e daqui um pouquinho você ouvirá outras explanações também muitíssimo importantes. Fique com Deus, tenha um bom sábado, uma boa semana e também um bom culto a seguir. É o meu desejo e oração para você e para todos nós. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Um feliz sábado para todos. É um prazer novamente estar aqui para que possamos estudar a palavra de Deus juntos. Eu sempre digo que é um prazer estar com vocês, mas seria um prazer maior ainda se pudéssemos nos comunicar pessoalmente. Mas creio em Deus que em breve a gente vai poder fazer isto. Mas, queridos, vamos aproveitar, o nosso tempo com a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar segunda-feira, Jesus como professor. Nós sabemos que a educação cristã, ela nos leva à redenção, né? Esse era o objetivo de Jesus, ensinar para a salvação. Jesus tinha o objetivo como professor dar a graça divina para seu povo e assegurar um resultado feliz e a certeza da nossa
salvação alcançada. Jesus Cristo, a Bíblia nos descreve que ele era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho do homem, que Jesus era o Salvador, o Redentor, que Jesus é o Senhor, né? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Príncipe da Paz, que Jesus é o Deus conosco, né? Emmanuel, Deus conosco. E assim tem muitos e muitos significados objetivos do nome de Jesus. Mas Jesus, a nossa lição disse que o ministério de Jesus aqui na Terra foi como um mestre. Ele veio para ensinar como um rabi, né? Como um professor. Jesus ensinava e as pessoas não aprendiam, ele ensinava de novo, até que muitos compreendiam a palavra que Jesus queria passar para eles. Esse também é o papel do Espírito Santo hoje em dia que faz conosco, né? Nos ensina, nos guia, a palavra de Deus nos ensina e assim nós vamos alcançando o objetivo de Jesus, que é um dia chegarmos aos céus. Mas Jesus Cristo também, de certa maneira, a nossa lição diz assim, de certa maneira, sua obra de redenção é semelhante à obra do ensino, né? Ela havia sido profetizada pelos profetas. Isaías, principalmente, né? Ele, em muitos livros, muitos capítulos, ele fala da vinda do Messias. E hoje nós queremos estudar Isaías, capítulo 11, de 1 a 9. Aqui diz assim, o que Isaías 11, de 1 a 9, revela sobre a função do ensino de Jesus e nos diz qual é a alternativa correta. Acredito que vocês responderam. Segundo o profeta, Jesus seria o Espírito Santo de sabedoria e de conhecimento. Então, o Espírito Santo iluminava Jesus a ter conhecimento e sabedoria. Nós sabemos que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele também era divino e ele tinha muita sabedoria, né? Porque isso era um dom de Deus. Mas vamos ler, eu escolhi o verso 2 e o 3, primeiramente, para nós lermos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembram quando Jesus se batizou que ele recebeu o Espírito Santo? O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus também ensinava o temor a Deus, né? Ele falava que ele não falava suas palavras, mas as palavras que o Pai mandou ele dizer. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. O que Jesus dizia? Que ele veio salvar os perdidos, né? Que ele não veio condenar, ele veio salvar. Mas o pedacinho, eu quero ler só um pedacinho do 4, mas julgará com justiça. Agora nós temos aqui vários versos que nos levam para a nova terra. E eu quero então ler o verso 9 com vocês. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui está apontando também para a nova terra e também para a época que Jesus pregou. 3 anos Jesus esteve aqui no seu ministério. 3 anos ele ensinou os seus discípulos e aquele povo. Vocês lembram do Sermão do Monte, de Mateus 6, 5 a 6, 7? Jesus veio explanar a palavra de Deus, da lei de Deus. Ele veio aumentar os seus ensinamentos de Deus. Ele veio nos mostrar
o que é aprender da palavra de Deus. É nosso querido Jesus, né? Ele veio para nos preparar para o seu reino. Então, vamos ver o que a nossa lição diz aqui mais. Diz a nossa lição que nós acabamos de ler, que alguém traria conhecimento, conselho, sabedoria e entendimento. E Jesus mostrou isso, provou no seu ensinamento. E João 3, de 1 a 3, nós temos a história de Nicodemos. Nicodemos queria muito conhecer Jesus, mas tinha vergonha disso, né? Então, quando ele chegou a Jesus, ele disse: Rabi, sei que és um mestre vindo da parte de Deus. Ah, Rabi, sei que tu és da parte de Deus. Porque ele acreditava nos milagres que Jesus fazia. Nicodemos, ele acreditava que ele era de Deus, mas não como filho de Deus. Agora que Jesus começou a conversar com Nicodemos, ele se apresentou a Nicodemos que ele tinha vindo dos céus. Se lêssemos toda a história do Nicodemos. E para terminar nossa lição, nós sabemos que Jesus se apresentou para Nicodemos e Nicodemos teve o entendimento, o que era preciso para herdar o reino dos céus, que ele precisava nascer de novo, né? Naquele momento Nicodemos não se converteu, mas depois que Jesus morreu, ele se converteu. Nós já estudamos sobre isso. E depois também nós vimos que Nicodemos deu até o seu patrimônio para ajudar a obra de Jesus Cristo, depois que ele morreu para os primeiros cristãos. Irmãos, Deus tem uma grande obra e Jesus veio para nos ensinar, para nos educar, né, para a vida eterna. Então aqui diz assim, qual é a nossa função no cumprimento dessa profecia acerca do conhecimento do Senhor enchendo a terra? Qual é o cumprimento? Jesus disse para nós, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? Então, queridos irmãos, vamos agora passar para terça-feira. Terça-feira é Moisés e os profetas. Lá em Timóteo 3, 14 a 17, qual a função das escrituras na educação cristã? Esse é o nosso verso áureo, né? Vamos ver lá em Timóteo. Nós vimos que toda a escritura é inspirada por Deus. Segundo Timóteo, qual foi que nós vamos ler? 3, 14, aqui ó, irmãos, vamos ler o 15 e o 16 e o 17. Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos nos tornar sábios para a salvação dos outros e para a nossa em Cristo Jesus. Imagina, né, queridos? E lá no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia nos ensina, né? Faz que possamos aprender perfeitamente a vontade de Deus. Nós sabemos que perfeitos nós vamos ser só quando o nosso corpo for glorificado, né, irmãos? Mas é na perfeição do conhecimento de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a sermos assim. Para quê? Nos habilita para a obra de Deus. Bendito Senhor, né? Então, a pergunta responde, serve para o ensino, repreensão, educação na justiça e nas boas obras. A palavra para designar a primeira parte da Bíblia é Torá, por isso que nós vamos falar um pouquinho de Moisés, né? Torá
é traduzida como a lei, não só a lei dos 10 mandamentos, mas toda a lei que Moisés escreveu nos seus 5 livros pentateucos. Isso se chama Torá. Então, a lei foi planejada como material de ensino de Deus para nós. E também foi um ensino de relacionamento com o nosso Deus e com o nosso próximo, né? E Deus fez uma aliança conosco, que Ele ia colocar em nosso coração a sua lei. E lá para aquele povo era uma aliança que eles precisavam seguir as instruções de Deus. Mas essas instruções, queridos, era boa para o seu ensino, para a sua saúde, né? Deus deu tudo isso. Deus mostrou o que eles deviam comer para ter saúde, como eles deveriam se comportar, e mostrou também a lei cerimonial que apontava para Jesus, né? Para a santificação daquelas pessoas, para o perdão dos seus pecados, tudo a lei ajudava. Então Moisés escreveu esses 5 livros mandados por Deus para ensino daquele povo. E esse ensinamento continuou através dos profetas, porque depois nós vamos ver que tem mais livros, né? Existe os livros que contam histórias de pessoas muito íntegras, que foi a Esther, a Ruth, que não era cristã, mas aprendeu o evangelho, naquele tempo não tinha, né? Não podemos dizer que era cristão, mas aprendeu a amar a Deus através de sua sogra. Então temos a história da Ruth, Daniel e Jó. São pessoas que eram íntegras para Deus. Então a Bíblia aparece, nos dá esses ensinamentos. Para terminar o nosso estudo, nós estávamos falando dos livros da Bíblia, né, históricos, dos Salmos, dos pequenos profetas. Então, para terminar, nós vamos ver o exemplo do último livro, né, que é o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus. Esse livro nos revela Jesus Cristo lá do começo da história, depois que Jesus ressuscitou, foi para os céus, até o final da história, quando Jesus voltar. Então ali nós temos a explanação todo o ensinamento do que ia acontecer na Terra. Mas também tem um problema, né? Existe um livro no céu que só o Cordeiro de Deus que podia abrir esse livro. Então Jesus é o mestre dos mestres, só ele que tinha o direito de poder abrir esse livro da salvação, né, irmãos? Então que Jesus nos ajude, que possamos realmente aprender com a sua palavra, que o Espírito Santo nos guie, através dos seus ensinamentos, que vocês possam aprender muito com essa lição que é maravilhosa. Até a próxima, queridos irmãos. Irmão, olá minha irmã, que bom que você está junto conosco estudando a lição da Escola Sabatina. Vamos estudar hoje a lição de quarta-feira, 18 de novembro, da lição número 8 desse trimestre. O título é Homens e Mulheres Sábios. E a introdução aqui da lição diz que as palavras para designar escola, estudo e educação são claramente compreendidas em nossos dias, mas não são comuns na Bíblia. As palavras sabedoria e sábio são muito mais comuns nas Escrituras. Quando nós falamos de sabedoria, de sábio, nós nos remetemos à pessoa de Salomão. E em 1 Reis 4, 29, faz uma pergunta para nós que diz assim, o que 1 Reis 4, 29 a 34 revela sobre a importância da sabedoria. E aqui tem uma definição na palavra de Deus sobre a sabedoria de Salomão. E eu gostaria de ler para vocês, está no capítulo de 1 Reis 4, 29 em diante. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, e como areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios
Era o mais sábio de todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Bom, se nós tivéssemos que dar uma definição de sabedoria e de homem sábio, talvez a gente nunca chegasse a esse conceito bíblico, porque a palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus. E Deus mesmo disse que Salomão era um homem profundamente sábio. Mas como é que Salomão chegou a essa sabedoria? Porque vocês lembram do episódio em que Deus pergunta a Salomão: o que tu queres que eu te faça? Deus esperava que Salomão fosse dizer fama, dinheiro, no caso riquezas, poder. Não, ele pediu sabedoria para Deus. E Deus deu de forma muito grande para ele, ou seja, ele foi o homem mais sábio do mundo. A pergunta que diz aqui, o que 1 Reis 4 revela sobre a importância da sabedoria, está na própria lição que diz assim: a sabedoria, ela nos ajuda a viver com responsabilidade e para o benefício de outras pessoas, além de nos proteger da infelicidade. Então, nós não só precisamos de ser homens e mulheres inteligentes, tementes a Deus, mas precisamos ser sábios. E quem nos dá sabedoria? A Bíblia mesmo diz: se você está precisando de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus e Ele te dá de forma gratuita. A nossa oração todos os dias deve ser: Senhor, dá-me sabedoria para poder viver uma vida reta diante de Ti. Entender a Tua palavra, entender os Teus desígnios, entender o Teu propósito para a nossa vida diária. Quando Salomão, ele diz aqui na lição, diz assim, tem 2 tipos de sabedoria. A teórica é aquela que nos remete a ter sabedoria, fé em Deus todos os dias da nossa vida. E a prática que lembra daquele conselho que diz: ó preguiçoso, vai ter com a formiga, né, que trabalha no verão para guardar mantimentos para sobreviver no inverno. Então, sabedoria é algo que os filhos de Deus precisam buscar continuamente na sua vida, para que nós precisamos ser uma bênção, como diz aqui, uma bênção para as outras pessoas e, ao mesmo tempo, nos proteger da infelicidade. Que Deus nos possa ser bondosos conosco, nos dando coração sábios. E eu queria ler ainda para vocês lá em Eclesiastes, capítulo 12, que é o livro que Salomão escreve muitas coisas sobre sabedoria. Diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, o homem sábio, ele deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser homens e mulheres sábias, buscar todas as manhãs: Senhor, dá-nos um coração sábio para podermos servir-te. Dá-nos um coração sábio para podermos temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos e vivermos uma vida semelhante à de Cristo Jesus aqui nesse mundo. Essa é a minha oração por mim e por vocês. Amém, Senhor. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro. Vamos fazer uma oração antes de entrarmos no estudo. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e pedimos a bênção do céu para que possamos entender através do Teu Santo e Bom Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Educação na Igreja Primitiva. Um dos princípios extraordinários da educação nas Escrituras surge quando Jesus, o mestre dos mestres, preparava-se para deixar seus discípulos. Agora então, após 3 anos e meio, Jesus partia para cumprir com a missão confiada pelo seu Pai. Mas Jesus
sendo um mestre, um bom professor, ele não poderia deixar desamparado os seus alunos, os discípulos. Jesus então passa aos seus discípulos a informação de que quando ele fora para os céus, Jesus confiaria a eles o bom Consolador, o Espírito Santo. Mas Jesus, ele é tão sábio, portanto, que ele providenciou aos seus seguidores uma educação continuada. Ou seja, a vida dos discípulos continuaria, mas junto com eles estaria o Espírito Santo, para que em todos os momentos de suas vidas o Espírito Santo estivesse com eles, orientando em tudo que vierem a fazer. No capítulo 14 de João, a partir do verso 16, diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Ou seja, este Consolador estará conosco, assim como esteve com os discípulos para sempre. Jesus é muito sábio para errar. Ele nos confiou um sábio professor. No capítulo 2, de 1 a 16 do livro de 1 Coríntios, também tem uma história que relata sobre o aprendizado. Paulo lembrou à igreja de Coríntio que, ao se encontrar com eles pela primeira vez, o apóstolo não havia falado de nada mais, senão de Jesus Cristo e de sua crucificação. Mas isso não foi o fim, pois uma vez que esses novos cristãos se tornaram maduros, o apóstolo então voltou e agora falou a eles abertamente sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus na vida deles. Pois agora eles já estavam experientes, maduros e ainda tinham o auxílio do Consolador, o bom Espírito Santo. Tudo seria estudado sob a orientação do Espírito de Deus, unido à mente do aprendiz. Esse estudo será muito profundo e tornará acessível um aprendizado muito grande àqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Veja bem, todo o estudo que é guiado pelo Espírito Santo, ele é um estudo profundo. É um estudo no qual nós teremos um grande aprendizado, porque o maior dos professores, aquele que Jesus nos confiou, é quem nos orienta e nos capacita para o aprender. Que nessa semana nós possamos tirar proveito a respeito da educação para a nossa vida, que nós possamos estar sempre buscando esse bom Espírito que aqui nos ensina, nos capacita e nos orienta em cada decisão da nossa vida. E com certeza o Espírito Santo é sim um educador, porque ele educa no conhecimento da verdade. Um bom sábado a todos, uma boa semana, que possamos ficar nos caminhos de Deus. Amém. Olá, que bom ter você de novo conosco, agora para fazermos o encerramento desse estudo. Gostaríamos de colocar aquelas 4 palavras que fecham o ciclo do nosso entendimento. Portanto, fique atento e acompanhe conosco o quebra-cabeça que temos para você. A primeira palavra é educador. Quantos de nós não passamos pelas mãos de educadores? Os educadores têm
um papel fundamental em nossas vidas. E quantos de nós não exercemos também o papel de educadores? Mas nós temos um educador supremo, um educador que é a referência máxima, que é o próprio Jesus Cristo, que, representando todos os interesses celestiais, veio aqui a essa terra, se manifestou e demonstrou toda a sua glória, todos os seus ensinos, para que nós obtivéssemos sucesso em todos os aspectos da vida através dos aprendizados que ele tinha para nos conceder e ainda nos concede. A primeira palavra é educador. A segunda palavra, livro. Todos nós dependemos de livros. Livros físicos impressos em papel, livros digitais, enfim, não interessa qual é o tipo de livro, mas nós dependemos de uma fonte para que o conhecimento seja adquirido e que possamos nos nortear por ele para conduzir as nossas ações. E nada mais, nada menos do que a Bíblia para nos dar esta dimensão. A Bíblia é o livro que possui todos os caminhos para que um ser humano possa atingir seus objetivos, seus propósitos. E se você passar a pensar pelo aspecto da saúde, pelo aspecto emocional, por finanças, por estilo de vida, e é claro, não vou falar aqui nem da parte espiritual, mas ela nos dá todas as referências que nós temos. Então, este grande livro, ele é algo que nós não poderíamos deixar de mencionar dentro do nosso estudo. Então, segunda palavra, livro. Qual é o livro? A Bíblia. Sabedoria. Como é bom quando nós nos deparamos com pessoas sábias. Mas será que toda sabedoria é bem utilizada? Será que todo o conhecimento ele é transformado em sabedoria? Uma sabedoria que eleva a pessoa no sentido de estar mais conectada com Deus? Como você tem desenvolvido a sua sabedoria? Em que nível está a sua sabedoria? Qual é o tipo de sabedoria que Jesus nos pede? Qual é o tipo de sabedoria indicada pelos céus? E quando nós paramos para pensar o que é a sabedoria na visão humana e o que é a sabedoria dentro do preceito de Deus, nós vamos encontrar um grande vácuo entre esses dois parâmetros. Mas fique tranquilo, se a sua sabedoria é absorvida pelos ensinos provenientes do céu, você está num ótimo caminho. Então, não se esqueça da palavra sabedoria. E para fechar o nosso quebra-cabeça, a quarta palavra é conselho. Conselhos existem vários. Qualquer coisa que você queira procurar, está em dúvida, queira buscar conselhos, nós temos ferramentas incríveis na internet, das mais diversificadas em todos os aspectos da vida, nos mais diversos estilos de vida você tem conselhos. Mas será que esses conselhos estão realmente sendo eficazes para que a gente possa ter um desenvolvimento adequado? Para que a gente possa instruir também os nossos filhos, os nossos demais queridos? Fique atento às fontes de conselho que você está seguindo. Se a fonte de conselho que você está seguindo está de acordo com as diretrizes de Deus, ok, continue nesse caminho. Mas se você observar que as coisas estão destoando, não fazem muito sentido em relação à palavra de Deus, sinal de alerta. Pare e busque a verdadeira fonte de conselho. Então, encerramos nosso quebra-cabeça composto pelas 4 palavras: educador, livro, conselho e sabedoria. Foi muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Obrigado por todos aqueles que participaram da explanação desse estudo, e que Deus esteja te conduzindo, te dando forças e ampliando cada vez mais a sua mente, e esteja
te dotando de todas as capacidades para a obtenção da salvação. Que a tua família e você sejam conduzidos pelo Senhor. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau. Senhor, fale ao meu coração, à minha mente, e coloque, Senhor, dentro de mim, o desejo de fazer a Tua vontade, de cumprir aquilo que queres e esperas de mim. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém.